Olá, alunos de filosofia, mais uma aula sobre justnaturalismo. Hoje nós vamos avançar um pouco no tempo, vamos até o século XII, falar de São Tomás de Aquino, da primeira escolástica do direito natural, da primeira escolástica, né? Um direito natural que é muito vinculado ao divino, né? Então a gente viu na primeira parte dessa aula a visão de Aristóteles, a visão de Cícero acerca do direito natural. Não são direitos vinculados a instâncias divinas, mas com o passar do tempo a gente vai se aproximando dessa instância divina, a força da Igreja Católica ela cresce e com isso também diversas doutrinas que fazem uma conexão bastante forte entre o direito e o poder divino, a autoridade divina. E São Tomás de Aquino ele trabalha dentro de algo que a gente, um conceito que a gente chama de da causa segunda, né? Uh, Deus é o ordenador das coisas e ele dá origem à ordem natural das coisas. Deus é a causa primeira, né? A ordem natural das coisas é a causa segunda. Então Deus ele não interfere diretamente em vários assuntos, né? Deus não está brincando, né, de marionetes com as pessoas. Deus ele dá um impulso, ele cria, né, a ordem natural das coisas e aí então é no desenrolar da ordem natural das coisas que a sociedade e as próprias coisas da natureza vão se ordenando, se encaixando e se regulando, né? Então, nada é desvinculado de Deus, porque Deus é o grande ordenador, Deus dá o impulso, Deus cria a ordem natural, mas Deus não está interferindo diretamente todos os dias, né? Como se estivesse brincando, né, com as pessoas, né? Não está ditando as regras o tempo todo, não está por aí conversando com as pessoas o tempo todo para determinar o que as pessoas devem fazer ou quais as regras as pessoas devem observar, né? Então a gente tem a causa primeira, que é Deus, e a causa segunda, que é a ordem natural, criada por Deus, e é no seio da ordem natural que estão as leis naturais, né? O homem faz parte da ordem natural, e essas regras da ordem natural podem ser observadas de duas maneiras, basicamente, nas escrituras, ou seja, naquilo que foi revelado ao homem pelos profetas e por aqueles que de alguma forma conseguiram ter acesso a esses mandamentos, e também a partir da boa razão. E aí volta aquela ideia de boa razão que a gente já tinha visto em Cícero, ela também é aproveitada aqui em São Tomás de Aquino, né? A boa razão, ela ela é capaz de identificar, né, esses desígnios que compõem a ordem natural, né? Só que há um detalhe, né? Não é a razão por si, a razão, uma razão pura, por assim dizer, né? É a razão somada, né, a uma concepção moral, né? E essa concepção moral é totalmente vinculada a contextos, né? Totalmente vinculada a contextos e, claro, vinculada às coisas divinas, né? Então, a gente não tem a razão numa matriz meio matemática, no sentido de que os processos racionais são capazes de entender essa ordem natural que decorre dos desígnios divinos, mas que a razão imbuída de uma moral específica é capaz de entender essa ordem natural, né? E por conta disso, por conta dessa complexidade, né, da razão e por conta da própria mobilidade existente entre os homens, né, entre homens de diversas organizações, diversos povos, diversas orientações, não existe um direito, não há como se conceber um direito estático, né? Não há como se conceber
um direito concreto, né? Um direito único, né? Então é algo mais conectado com a ideia de Aristóteles do que com a ideia de Cícero. Muito embora se fale da ideia da questão do conceito de boa razão, se está tratando aqui de uma razão que ela apreende algo que é contextual, né? Algo que é contextual. Então, as leis naturais elas se manifestam a partir dos desígnios divinos, mas conectadas com essa boa razão que tem uma carga moral, e por conta dessa carga moral e por conta da mobilidade moral existente entre os homens, então esse direito ele também é variável, ele não é fixo, né? Ele não é concreto, não é algo que você consegue identificar a partir de uma referência única, né? A gente tem possibilidades, né? Essas leis naturais elas são variáveis, né? Elas são variáveis, isso é bastante importante, né? Naquela separação entre teorias que entendem um direito natural estático, um direito natural que seja imutável, universal, geral, com essas outras teorias que veem um direito natural bastante multifacetado, né, cheio de possibilidades, né, mais parecido com aquela matriz aristotélica que via nas associações, né, nas diferentes associações, possibilidades distintas de leis naturais, né? Então, São Tomás de Aquino segue por esse outro caminho, né? Mas, mesmo dentro das orientações, por assim dizer, católicas, né, a gente tem outros autores posteriores a São Tomás de Aquino, bem posteriores, na verdade, a gente já está falando de século XV e até o século XVII, autores que vão modificar um pouco essa concepção de direito natural, vão voltar para um direito natural que seja um pouco mais previsível, né? De um direito natural mais racional, né? De um direito moral mais racional, numa razão mais pura, né? Há um processo, inclusive, de laicização, né, desse direito natural. Né? O direito natural passa aos poucos a prescindir desse primeiro movimento divino. Né? O direito natural passa a prescindir desse primeiro movimento divino. Alguns autores vão chegar ao ponto de dizer que essas leis naturais elas existiriam ainda que Deus não existisse, né? Eles confiam mais na causa segunda do que na influência da causa primeira, né? Então, são autores como Francisco Vitória e Francisco Soares que tem uma concepção de direito natural razoavelmente distinta, por assim dizer, daquela visão de São Tomás de Aquino. E talvez isso explique muito pelo contexto em que vivem, né, tanto Francisco de Vitória quanto Francisco Soares, né? A gente está num momento aqui marcado pelas reformas protestantes, ou seja, há uma quebra, há uma série de rupturas com os próprios cânones divinos, com as próprias ideias que marcavam, né, toda uma matriz de pensamento religioso há muito tempo. Né? Então há uma quebra, há uma cisão. Né? A gente tem a reforma protestante lá com Martim Lutero, a gente tem com Calvino, a gente tem a reforma anglicana, há uma separação aí de ideias, inclusive de matrizes de pensamento, de filosofia, de teologia, que vão gerar também entendimentos diversos no que diz respeito às leis naturais. Fora isso, é um momento em que começam a se encontrar de maneira bastante intensa outras civilizações que, inclusive, não eram partidárias das matrizes religiosas cristãs, né? Então tinham outras matrizes religiosas e que entendiam a relação entre as coisas e o próprio direito natural de maneira diferente, né? E aí então passa a ser natural que esse processo de laicização ele comece a acontecer de maneira mais evidente, né? De você aos poucos ir tirando Deus da jogada. Assim como também é bastante importante
uma percepção mais estática de direito de novo, de um direito de novo mais universalizável, né? Porque você agora está lidando com outros povos, outras civilizações, e a relação que vai se estabelecer entre vocês e esses outros povos, essas civilizações, tem que ser regulada de alguma maneira, e bom que seja regulada pelo seu direito e não pelo direito deles, né? Então há uma importância significativa histórica de que o direito ele seja mais universalizável, né? A gente chega, inclusive, nesse caminho até um outro autor bastante importante, que é o Hugo Grotius, né? Talvez aí, considerado por muitos autores, não por todos, o pai do direito internacional, alguém que vai tentar estabelecer aí a partir da razão de um direito que prescinde de Deus. Não, Grotius não nega a existência de Deus, mas o direito ele prescinde da existência de Deus. Ele é de certa maneira universalizável, ele é oponível a todos, né? Grotius é advogado da Companhia das Índias, né? Holandesa, né? Companhia Holandesa das Índias. E aí, então, ele advoga justamente no sentido que convém aos seus clientes, né, de ser um direito mais racional, menos preso a matrizes religiosas, que inclusive estavam mais próximas de nações concorrentes, né, da Holanda naquele momento. Então há essa necessidade de separação e de certa universalização de direito, né? Então, vai se estabelecendo de fato as bases para a última fase do justnaturalismo dessa época, que é o que a gente chama de jusracionalismo, né, que é bem característico lá dos contratualistas, né, de todo o pensamento iluminista ali do final do século XVIII, início do século XIX, né, que vai construir, né, todo o caminho que vai ser percorrido depois do século XIX ao século XX pelo positivismo. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui, né, com esse vídeo. Voltamos no próximo, ainda falando de justnaturalismo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima.